Abra a Bíblia de vocês, por favor. Jeremias 29. Nós vamos ler o versículo de número 11. Todos acharam? Diz assim o texto: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Algumas traduções dizem, o fim que vocês esperam. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais uma vez, feche os seus olhos, por favor. Pai, está aqui sua palavra. Pedimos a Ti, nosso Deus, que continue falando com a gente. Que o Senhor fale profundamente ao nosso espírito e que haja transformação e vida. Aqui o Senhor tem liberdade para transformar a nossa mente, causar uma metanoia, um antes e depois, para que a cada dia mais sejamos mais parecidos com Jesus. Oramos e entregamos ao Senhor agora essa ministração. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Bom, queridos, eu tenho uma mensagem do coração de Jesus para você. Tu quer ouvir? Mais uma, né? Quer mesmo? Essa mensagem não é longa e ela nem tem começo, meio e fim. Na verdade, eu quero só ver se eu consigo transcrever o que Deus tem. Não é nem transcrever, não estou escrevendo, né? É comunicar o que Deus me falou com precisão. E o título é mais ou menos esse aí. Eu tentei fazer a palavra das ofertas para linkar com o que Deus está falando ao nosso espírito. Mas eu quero iniciar dizendo que o texto de Jeremias é uma profecia sobre Israel e você. Diga sobre mim. Esse texto de Jeremias fala que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos muito bons. Pensamentos de paz. Pensamentos de alegria. É como se Deus estivesse constantemente planejando coisas muito boas para nós. E é tão bom quando você acorda com esse pensamento: hoje Deus vai me surpreender. O meu dia vai ser incrível. Deus vai me fazer uma surpresa. Deus está pensando coisas boas ao meu respeito, coisas de paz e não de mal, para que o fim seja aquele que eu esperei. Só que esse texto revela algo incrível, e eu não sei se você percebeu. O texto diz que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. E muitas vezes a gente pensa que os nossos pensamentos, os nossos planos, os nossos projetos é que vai nos dar o fim que a gente espera. É ou não é? E por vezes nós estamos entrando em conflito com o Senhor na nossa rotina, no dia a dia, onde Deus nos dá um direcionamento para a direita, você diz, não, mas a esquerda é melhor, a esquerda está na cara que é melhor, e aí você vira a esquerda, desmerecendo o comando de Deus, porque você acha que o fim vai ser o que você esperava, e na verdade o fim não era nada daquilo que você esperava, é ou não é? Por vezes a gente insiste em bater a porta na cara, ou seja, a cara na porta ou na parede, estamos literalmente, entre aspas, se lascando às vezes, porque não ouvimos ao Senhor, não temos discernido a voz do Senhor, não estamos de acordo com o Senhor. E a pergunta que esse tema traz, ela mexe com a gente. Vocês estão de acordo com Deus? Vocês entenderam de fato quem é Deus para você?
Quantos entregaram a vida a Jesus já? Levanta a mão. Pastor, a minha vida é de Jesus. Levanta a mão para ver. Quando você fez isso, você assinou uma carta. Você assinou um documento, espiritualmente falando, onde o seu nome foi escrito num livro, certo? Que está ali transcrito. O livro do Cordeiro. O livro daqueles que serão salvos. Que foram salvos da ira daquele grande dia. E essa entrega, ela nos colocou num lugar de filhos, mas de servos. Ou seja, Ele nos comprou para Ele. Agora não somos mais de nós mesmos. Olhe para o irmão e diga assim para ele: você não é seu. Você tem um dono. Você tem um Senhor. Ou seja, existe um meio de você viver. Existe uma forma de vida para que você cumpra o propósito pelo qual aquele Senhor te criou e te enviou. Não é do modo autônomo como você pensa. Estão entendendo isso aqui? Não é do modo independente como você acha. E eu estou nem aí se você não concorda com isso. Estou falando sério. Não estou nem aí se você não concorda com isso. O que eu quero aqui hoje é transcrever, de novo falando errado. Eu quero comunicar de maneira precisa o que Deus me disse. Vocês estão de acordo mesmo? Vocês concordam mesmo? Porque uma teoria, aquilo que vocês falam, e eu tenho dito muito isso, né? Precisa estar, de certa forma, visto, precisa estar sendo visto na prática, em concordância na vida de vocês. E esse texto aqui, então, revela, mais uma vez eu quero dizer isso. Esse texto nos mostra que, por mais que não pareça, por mais que nós não estamos vendo, obedecer ao Senhor, continuar firme no que Deus disse, ouvir a voz de Deus, sempre será o caminho melhor para os filhos de Deus. E evitará todo e qualquer tipo de problema. Não luta, não dificuldade, não guerra. Porque essas coisas é comuns de um cristão saudável. Mas problemas que constantemente estamos criando pelo fato de não ouvir a Deus. Às vezes, o nosso trabalho pastoral, eu falo isso como pastor, né, e temos muitos aqui, é tão dificultoso, porque os crentes não só não ouvem a Deus, como também não nos escutam. E constantemente a gente tem que estar fazendo o reatendimento triplicado, dobrado da mesma pessoa, porque ela sempre está errando no mesmo problema, no mesmo ato. Ou seja, ela quer fazer o que ela quer. Olha para o irmão e diga assim: você está fazendo o que você quer? Porque é bem possível que por isso que você está passando pelo que você está passando. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Romanos capítulo 12. Melhora o retorno aqui, por favor. Romanos capítulo 12. Diz assim, o verso 1: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Quantos
de fato desejam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, Deus está desejoso que você viva isso. Ah, se eu pudesse aqui, sabe, conseguir gesticular isso. Irmão, como Deus está desesperado para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, para a nossa igreja, para a sua célula, para todo o ambiente onde você está. Deus está desejoso. A Bíblia diz que os pensamentos dEle ao seu respeito é pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. E quantos de nós achamos que somos melhores do que Deus em planejar, em decidir, em sonhar? Escute, você não é bom, nenhuma dessas coisas, mais do que Deus. Deus é sempre soberano e superior, porque Ele está nos vendo antes da fundação do mundo. Ele conhece os nossos Ele sabe que na sua linhagem, até mesmo do seu DNA, dos seus parentes, tem jeitinhos que acompanham as gerações. Até coisas que você está replicando dos seus pais, que são coisas boas. Deus nos conhece demais da conta. Está aqui? Então escute, pelo amor de Deus. Eu quero que você, nessa breve mensagem, vá para sua casa hoje desejoso, de sempre colocar Deus em primeiro plano. No dia que você for decidir, no dia que você for sonhar, quando você for fazer qualquer coisa, irmãos, em relação aos projetos. Inclua o Senhor nisso. Ouça o Senhor nisso. E preste atenção. Vocês estão de acordo com Deus? A palavra de Deus é a coisa mais preciosa que nós temos. E sinceramente não há nada mais poderoso que a palavra de Deus. Sério? Alguns dizem para mim: pastor, mas como que eu vou ser direcionado? Como que eu vou decidir as coisas? Eu não sei ouvir a Deus. Eu falei: você sabe ler? Sei. Então escuta Deus, irmão. Eu falei: então escuta Deus. Então leia o que o seu pai deixou para você. Olha como isso é vago, é vazio, não é? A gente não está acostumado a ouvir a Deus através da palavra. A gente prefere, sabe o quê? Ir em busca de palavras proféticas em lugares místicos. Eu vou lá na igreja X, onde tem o pastor Y, que ele fala: levanta você de rosa. Assim diz o Senhor para você. E por mais que essas coisas sejam boas, nós não somos cessacionistas, nós acreditamos na continuação dos dons, certo? Mas, irmão, nós não precisamos ser direcionados e nem devemos ser direcionados por essas coisas. Se Deus quer falar com você, Ele tem poder para mandar alguém lá na sua casa. Você não precisa ficar correndo atrás dessas coisas. Se Deus quer falar com você através de alguém, Ele vai mandar esse alguém até você. Escute. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é poderosa para te direcionar. Quando você está lendo ela, Deus está imprimindo no seu espírito. Quando você está absorvendo ela, Deus está comunicando ao seu espírito. No dia da decisão, você vai ter clareza do que fazer. Você vai saber se aquilo ali é a vontade de Deus ou não. Você crê nisso? A minha insistência é que você conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Romanos, por Paulo e os demais apóstolos, eram considerados, assim como nós, gentios. Paulo estava indo para o que hoje é considerado como Espanha. Ele nem ia parar em Roma. Essa carta, os historiadores dizem que era apenas uma carta de generosidade. É como se fosse um pedido de oferta. E Paulo até diz em uma outra carta que eu não me lembro, que ele não ia colocar nada em cima de um alicerce que já estava posto. Ou seja, Paulo não ia ficar insistindo em uma igreja que ele não tinha plantado. E aqui, nós estamos vendo o apóstolo Paulo escrevendo a um público que tinha hábitos terríveis naquela época. Os romanos, eles eram o principal império. Já tinham governado Jerusalém, eles estavam dominando todos os territórios. Já ouviram isso? Então, essa igreja aqui em Roma, ela já era uma igreja influente, só que ela era uma igreja nova.
então esses caras, esse povo lá, eles ainda estavam num processo inicial de nova conversão. A maioria deles eram gentios que se converteram ao cristianismo e agora estavam aprendendo. Então muitos tinham práticas ainda muito estranhas e Paulo começa a corrigi-los. Ao nível de Paulo ter que dizer assim: olha, orgia, vocês não podem estar fazendo isso. Olha o nível de que eles tinham. Eram costumes daquela época, dos gentios ímpios, né? Então, aqui o Paulo diz assim: irmãos, eu rogo-vos. É como se Paulo dissesse: pelo amor de Deus, entregue o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto de vocês. Esse é o culto com razão, é o culto com coerência, é um culto de acordo com Deus. Para que vocês possam renovar a mente de vocês, para que vocês tenham a mente renovada, a metanoia, que é um processo. Porque é só a partir dessa mudança de mente, essa transformação na mente, que vocês vão conseguir desfrutar da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E do mesmo jeito, eu creio que o Senhor está comunicando isso ao nosso espírito. Porque se nós queremos de fato viver coisas extraordinárias, no contexto de bom, perfeito e agradável da vontade de Deus sobre a gente, nós temos que começar a mudar aqui. Porque muitos de nós temos conceitos que vieram dos nossos pais, vieram dos nossos avós, da cultura onde vivemos ou nascemos, e que muitas vezes são totalmente contrários à palavra. E que impede a igreja de colocar em prática a verdade bíblica. Escute, irmãos, eu disse no início, saber a verdade, saber o que é certo, não é garantia de fazer e ser. Sim ou não? Sim. Mas então, que doidice é essa, pastor? Como pode? A igreja muitas vezes sabe o que é para fazer, mas não faz. Por quê? Olha para o irmão do lado e diz assim: por quê? Alguns dizem: não, é porque é rebelde. Porque não querem obedecer mesmo. Muitos sabem que o caminho da esquerda é ruim e o da direita é bom, mas insistem no da esquerda. Até o exemplo foi perfeito, né? Estou brincando. O porquê? E olha só para você ver. Não há nada mais poderoso que a palavra. Ela cria, recria, ordena, transforma. No entanto, Jesus disse que os fariseus invalidavam a palavra de Deus com suas tradições. Mas o que é uma tradição? É uma transferência de costumes, de crenças, práticas, pensamentos e tantas outras coisas. O que Jesus estava dizendo é que por crerem e praticarem as tradições, eles deixavam de crer no que Deus havia dito. E por isso a palavra de Deus era invalidada. Jesus chegava pregando o evangelho da salvação. As pessoas viam os paralíticos, os enfermos sendo curados instantaneamente. E os caras não acreditavam. Você acha que nós, irmão, mesmo sabendo da verdade, é garantia de colocar a verdade em prática? Se nós não crermos piamente na palavra de Deus e validar a palavra de Deus, é bem possível que seremos infrutíferos. E muitos sinais ainda do velho homem, características do velho homem, ainda acompanharão aqueles que não creem. Validar a palavra de Deus, escute, dar crédito, confiar nela, é o caminho preciso da transformação. Você está aqui? Os fariseus, irmãos, eram um grupo de religiosos que desmereciam constantemente Jesus. Eles invalidavam Jesus. Eles não criam que Jesus era o Messias. Esses mesmos fariseus, acho que vocês se lembram no culto passado, eu até citei o exemplo dos fariseus questionando os discípulos por comerem com as mãos sujas, lembram? Esses mesmos fariseus foram os protagonistas da crucificação de Jesus. Ou seja, a religião. A religião é a pior tragédia que entrou em meio à igreja.
A igreja é algo puro, é o que Deus vem buscar, é você. A religião é um lodo que entrou no meio da igreja, que tem travado as engrenagens do fluir da bênção, do fluir da graça, do fluir da transformação. Porque a religião, ela pinta por fora o que não é verdadeiro por dentro. Estamos aqui? A religião maquia por fora o que está feio por dentro, o que está perdido por dentro. Deus nunca quis isso. A verdade é linda mesmo que seja feia. Vou repetir. A verdade é linda aos olhos de Deus, mesmo sendo feia para a gente. Por isso eu quero dizer para ti aqui hoje. Tem coisas que você precisa contar que vai doer. Confessar que vai constranger, que vai envergonhar. Mas aos olhos de Deus vai ser lindo de se ver. Porque aí é onde você entrou, iniciou um processo de salvação. Salvação de um abismo de morte. Eu não estou dizendo de inferno. De morte do casamento, de morte espiritual, da morte do ministério. A verdade é linda aos olhos de Deus. Por mais feia que seja e vergonhosa que seja. Então os fariseus, eles eram hipócritas e Deus os chamava assim, Jesus os chamava assim. Aí Oi. A hipocrisia dos fariseus. Melhora esse microfone aqui. Oi. Tá dando um eco bem grande. Eu tenho labirintite. Se continuar esse eco aqui, eu caio aqui. A hipocrisia dos fariseus, da religião, às vezes é vista na gente. Existe, irmão, uma preciosidade em você ser verdadeiro, sabia? E eu quero te levar a essa compreensão de que ser verdadeiro é a espiritualidade maior que existe. Porque o irmão pode estar com as duas mãos levantadas aqui, falando em língua estranha, mas se aquilo não for verdadeiro com aqui dentro, não adianta de nada. É melhor você estar sentado ali, mas com uma adoração profunda aqui dentro. Compreendem? Não é errado levantar as mãos e adorar. O errado é a gente ficar encenando as coisas. O errado é a gente tentar, de maneira hipócrita, adorar a Deus, porque Deus olha o coração. Deus já disse tantas vezes para mim, Tiago, você vê a aparência, você olha a experiência, eu não vejo essas coisas. É por isso que você está batendo a cara na parede. Para uns bons entendedores, um pingo é uma letra. Deus não está nem aí para a experiência nem para a aparência. Ainda que essas coisas sejam boas para o mundo, para Deus não. A matéria-prima de Deus é um coração disponível, ensinável, que Ele vai dizer vai, o soldado vai. Ele fala vem, o soldado vem. O soldado não vai ficar questionando, senhor, por quê? Não. Sim, senhor. Não, senhor. Yes, sir. Não, né? Só poliglota. E se nós estamos de acordo com Deus, nós precisamos colocar a nossa vida de acordo com Deus. E eu quero te levar a uma compreensão. O Senhor espera que você concorde com Ele em relação à palavra. Você concorda com Deus em relação à palavra? Ela é a nossa fonte de sabedoria, a maior fonte de comunicação entre Deus e o homem. O Espírito Santo está em você, mas escute, Ele vai usar a palavra para falar contigo. Ele não desmerece a palavra, porque a palavra é Cristo, a palavra é Jesus. O verbo vivo que se fez carne, a palavra viva que se fez carne. Não negligencie a palavra. Eu quero declarar sobre sua vida que a partir de hoje, você vai ter a palavra como a sua fonte de busca diária. Você não vai menosprezar a palavra. Deus vai falar com você todo santo dia através da palavra, e você vai ser uma ferramenta muito útil para Deus através da palavra. Escute, todos os dias que você inicia seu dia lendo a palavra, meditando na palavra, Deus pega aquilo que você aprendeu e usa através de você para alguém. Você se torna um manancial de água viva onde você está. Você concorda com Deus a respeito da palavra?
Deus quer que você concorde com Ele a respeito de você. Uma das maiores problemáticas da igreja contemporânea, Tiago, é que eles não creem que eles são o que Deus diz que eles são. E eu não estou aqui motivando você não, eu só estou falando a verdade. Diga a verdade. A verdade precisa ser dita. Amém? Bela ou feia precisa ser falada. A palavra de Deus diz que você é filho dele. Olha como nós temos dificuldade de crer nisso. Ou pior, isso se tornou clichê. Tanto faz. Aí você vibra e arrepia com o Thor que anda com o martelo por ser filho de Odin. Você é filho de Deus, irmão. É brincadeira, mas o negócio é sério. O que eu estou dizendo é que o fato de sermos filhos de Deus deveria nos levar a um lugar de concordância pelo posicionamento. Porque se eu não sou como meu pai, tem algo errado comigo. Não com ele, comigo. Ou eu não estou conhecendo, tendo relacionamento com ele. Porque o desejo dele é que eu o conheça e se relacione. Aleluia. Então, você não é o verme do cocô do cavalo do bandido, como você pensa. Talvez você está aqui e está dizendo assim: pastor, mas eu sou sujo. Eu estou todo sujo por conta do pecado. Eu já tenho pensado até em desistir. Sabe, de verdade, pastor. Para mim não tem jeito mais não. Escute. Mesmo sujo, se sentindo indigno, você continua sendo filho de Deus. O grande problema é que você ainda não decidiu voltar. E não é nem às vezes voltar para a presença num concerto, é voltar a uma mentalidade certa. Você se esqueceu, lembra do filho pródigo? Ele tinha se perdido na mentalidade. Eu vou voltar, mas eu vou voltar nem que seja como um empregado. Estava sujo, desejoso, comer as bolotas dos porcos lá, né? Na casa do meu pai tem fartura para os empregados. Eu vou ser pelo menos um empregado. Aí o pai, sempre olhando no horizonte. Quem conhece essa? Acho que é a maioria, né? Pelo amor de Deus. O pai olhando no horizonte. Quando o filho vem, o pai já o conheceu de longe. Quando ele chegou, o filho ainda vem com o quê? Com a mentalidade de quê? De empregado. Mas voltou. Quando ele chega, anel no dedo, banho e vestes novas. E festa. Porque você entendeu. Você voltou. Então muitos precisam voltar a essa mentalidade de que é filho. Aleluia, irmão. Amém, irmão? Então concorde com Deus a respeito de você. Diga: eu sou geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. A nação santa é você. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor te comprou para ter exclusividade em você. Você é exclusivo dele. Você e eu precisamos concordar com Deus a respeito do diabo. Tem muita gente dando muito crédito ao diabo, quando na verdade a Bíblia diz que o Senhor Jesus colocou o Satanás como estrado dos nossos pés. A minha função e a sua função é mantê-lo lá. Só que tem tanta gente misticista que cria uns trem, o tal do neopentecostalismo rebentou com a teologia saudável. Empoderou Satanás. E ao invés de ele estar debaixo do pé, Satanás está aqui, de tete a tete com os caras. Está errado. Concorde com Deus em relação ao diabo. É perdido, já tem o seu destino traçado. Apocalipse diz que a serpente, o dragão, aquela que acusava nossos irmãos todos os dias, todo santo dia, Satanás vem te acusar. Perceba, a Bíblia diz que todos os dias o acusador vem nos atormentar.
vai ser precipitado no abismo a serpente e o dragão. Lembre ele disso. Não permita Satanás ter na sua mente uma mentalidade errada em relação ao que Deus já disse. Aleluia, irmão? E você precisa concordar com Deus a respeito da igreja. A igreja, é bem possível que alguns dos que estão aqui já foi ferido na igreja. Sim ou não? Como disse um pastor esses dias atrás que eu ouvi, eu peço perdão em nome de muitos pastores, líderes, às vezes até em meu nome mesmo. Mas eu disse isso há uns 2 cultos atrás. O lugar de cura também pode ser um lugar que infelizmente pode ferir. Onde tem pessoas ainda num processo de tratamento, de transformação, isso pode acontecer. Só que é igual a comparação da UTI, né? Tem muita gente que vai para a UTI para ser curado e lá na UTI contrai uma enfermidade. Pode acontecer, não pode? Mas se essa pessoa contrair uma outra enfermidade, para onde que ela tem que ir? Ela tem que ficar lá, porque é ali que ela vai ser curada. Eu não gosto de comparar a igreja a um hospital. Prefiro comparar a igreja a um aeroporto. Já viu um aeroporto? Hangar, na verdade. Um hangar é onde as aeronaves elas pousam para dar uma manutenção. Já viram um hangar? Quem já viu um hangar aí? Elas ficam ali por um tempo, elas se restabelecem, se abastecem e daqui a pouco elas voltam para o propósito. A igreja é assim. Daqui a pouco ela volta de novo. É igual que hoje você está se reabastecendo. A aeronave. Alguns estão sendo curados, alguns estão sendo transformados, alguns vão ter que trocar peça. Mas daqui a pouquinho, querido, você fica 0 bala e vai voltar de novo para a sua missão, para o propósito. O hospital fala de gente que sempre está ali, nunca cura, nunca não sei o quê. Está doido? Então concorde com Deus a respeito da igreja. Concorde com Deus que a igreja é a noiva de Cristo, é a noiva imaculada do Senhor. A igreja precisa ser protegida, a sua índole, a sua reputação. A igreja precisa ser cuidada, amparada, respaldada. Concorde com a igreja, participe da igreja. Talvez você está aqui, como eu disse, foi ferido, mas não abra mão da igreja. Isso não é religiosidade. Se Jesus, irmãos, de fato ele voltasse de novo em carne, fazer uma surpresa para nós agora aqui, antes da segunda volta de verdade, eu garanto para você que ele estaria em meio à igreja. Ele foi o protagonista da igreja, ele quem criou a igreja. Dias atrás, 3 fariseus conversando. Um mestre da lei disse assim: rapaz, você acredita? Mandei meu filho para Jerusalém e voltou de lá cristão. Aí o outro: mas rapaz, que coincidência. O outro mestre da lei disse assim: eu também mandei meu filho para Jerusalém e voltou de lá cristão. O terceiro: eu estava escutando vocês falar aí, eu sou um sacerdote, sou judeu. Vocês mandaram o filho de vocês para Jerusalém, não foi? Foi. Voltou de lá cristão, não foi? Falou: foi. Rapaz, aconteceu com o meu também. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar a Jeová. Pegaram os 3 a mão ali, oraram: Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, os nossos filhos, Senhor. Ele falou: que coincidência, rapaz. Eu enviei o meu para lá também, voltou cristão. Vocês não entenderam, né? O poder que tem o evangelismo, sabe? A igreja precisa acho que não existe a palavra se reapaixonar, né? Mas nós precisamos nos apaixonar novamente pelo evangelismo, pela igreja, pelos perdidos, porque é por isso que Deus, meu irmão, é por isso que Jesus morreu, cara. Jesus morreu pela igreja, Ele morreu por nós, e obviamente nós somos a igreja. Você está aqui?
Então eu oro para que você entenda essas coisas e concorde com Deus sobre essas coisas, porque elas são extremamente importantes. E hoje é noite de ceia, onde nós vamos nos assentar no banquete do Senhor, que foi preparado pelo Senhor, onde esse banquete revela o que Ele fez, esse banquete revela a identidade, esse banquete ele nos remete ao concerto que é entre os irmãos, porque talvez você está aqui e está brigado com alguns irmãos, e a mesa está dizendo o quê? Vai lá e senta do lado e conserta com ele. A mesa te lembra que Satanás não tem autoridade nem para tocar num filho de Deus. Essas coisas precisam estar bem concordantes dentro de você, em acordo dentro de você. Vamos nos colocar de pé? Eu quero orar com você com muita ousadia e autoridade. Essa igreja em Roma, como eu disse, ela era uma igreja ainda muito nova. E o apóstolo Paulo escreve algumas coisas para ela bem pesada. O fato de Paulo dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você é o sacrifício, e esse sacrifício é vivo, ele se movimenta. Ele se movimenta. O sacrifício se movimenta. E no capítulo 13, o apóstolo Paulo fala algo muito intenso. Ele diz assim: eu digo isso a vocês, olha só, vocês que conhecem o tempo, vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. Vocês estão dormindo? Fala isso pro irmão aí, você está dormindo? Já é hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando começamos. Você se lembra? Quantos aqui tem mais de 10 anos de crentes? Levanta a mão. 15 anos, 20 anos, 25. Igreja jovem, né? Numa assembleia você levanta a mão e fala 60 anos, a igreja inteira. Aqui já parou no 25. 30 anos de crente, levanta a mão. Ó. Ai, que vergonha, rapaz. Você nem 30 tem. É tão bom a gente lembrar de quando encontramos Jesus. O primeiro amor, aquela entrega verdadeira, genuína. Encontrei a flor gloriosa. Encontrei aquilo que me preenche. E por que que isso foi se perdendo, sabe? Não deveria ter se perdido. Aquele amor, aquela reverência, aquele zelo, a preocupação com a sua conduta, para que toda ela seja coerente com Ele, para que você de modo nenhum envergonhe a Ele, para que de fato sejamos um sacrifício vivo, onde as pessoas possam ver a oferta de tempo, de recurso, de conteúdo sendo entregue a qualquer momento. E aí Paulo escreve então: vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo digno, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e nem ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Paulo fala abertamente depois de explicar completamente a lei e a graça. Alguns dizem assim: mas a transformação é espontânea, é pela fé. Eu concordo, mas a fé sem posicionamento e obras não vale de nada, diz Tiago. Paulo está dizendo aqui para nós que a transformação é pela graça. Você crê nisso? Só isso. Você crê que a transformação é pela graça? É pela graça, é Deus quem vai fazer. Aquele que começou a boa obra vai terminar, amém, irmão? Porém o Senhor está dizendo: agora creia nisso e se posicione nisso. Eu sei que a maioria, todos que estão aqui,
tem uma palavra, uma promessa que Deus disse. Pastor, Deus disse isso para mim. Escute, mesmo tendo promessa, se você não se posiciona, se você não concorda, se você não for atrás, se você não crê, não espere que isso vai acontecer. Deus vai trazer as pessoas, Deus vai te conectar com elas, Deus vai levantar recursos, mas é a partir daquilo que você crê que Ele vai fazer. Você está aqui? Se nós de fato nos rendemos e entregamos a esse Senhor, como podemos ainda viver em meio a coisas que Deus não concorda? Como que o apóstolo Paulo acabou de falar para essa jovem igreja, essa igreja em Roma. E ele também está dizendo para essa jovem igreja aqui em Tangará da Serra: eu não concordo com essas práticas. Revistam-se do meu Filho Jesus Cristo. Se revistam de Cristo e abandone a bebedice, abandone a imoralidade, abandone essas orgias, abandone essas coisas, porque isso não faz parte da vida de vocês. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso, assim diz o Senhor. Sou eu que estou dizendo? Não. É a maravilhosa palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Então coloque sua mão no seu coração. Feche seus olhos. Deus está devolvendo de volta a sua igreja ao eixo, para que de modo coerente, para que de modo sábio, nós comecemos a glorificá-lo. Ei, marido, escute. Biblicamente falando, existe a forma, o padrão de você amar sua esposa e cuidar dela, a maneira com que Deus concorda. Mulher, biblicamente falando, você precisa concordar com Deus, com a forma de você cuidar da sua casa e do seu marido. Homem, você precisa concordar com Deus a respeito da sua esposa. Nós precisamos concordar com Deus a respeito do casamento. Nós precisamos concordar com Deus a respeito do divórcio. Nós precisamos, como igreja, concordar com Deus a respeito da criação de filhos. Nós precisamos concordar com Deus, por mais que as ideologias, a psicologia falem coisas boas e bonitas. Nós não estamos aqui para fazer o que é bom e o que é bonito. Nós estamos aqui para concordar com Deus. E não podemos ceder a isso. Esses dias atrás eu até disse, falei no culto da manhã também, eu já vi inúmeros psicólogos zelosos, abençoados, sabe, gente de bem, mas eles não aconselham a disciplina com vara nos filhos. Eu disse assim, por mais que a sua teoria seja boa, eu prefiro concordar com Deus. Eu não vou jamais disciplinar meus filhos na ira, na raiva, com excesso. Mas a palavra de Deus diz, não negue a vara ao seu filho, discipline-o. E tantas outras coisas que nós como pais precisamos colocar em prática, como ensinar a palavra aos nossos filhos, dar bom testemunho dentro de casa, gerar no coração dos filhos um amor a Jesus, amor à palavra. E isso, irmão, não é apenas falando, isso é fazendo, chamando eles para participar. Nós temos que começar a concordar com Deus sobre essas coisas. Eu me lembro que o texto diz que Israel, os homens chamavam suas famílias e eles começavam a anoitecer, ao entardecer, a conversar sobre o que Deus havia feito com seus antepassados. Contavam histórias e os filhos ouviam seus pais, as histórias dos seus avós, as experiências que eles tinham com Deus. Nós como pais precisamos começar a fazer isso. Sentar à mesa com os nossos filhos, um tereré, e começar a contar as experiências que temos com Deus. E aí, pai, quais são as suas experiências com Deus? O que você vai contar na mesa para os seus filhos?
realmente precisamos avançar nisso, para que o coraçãozinho deles comecem a desejar Jesus, para que eles comecem a pedir também: Jesus, manifeste-se para mim como o Senhor tem se manifestado aos meus pais. Manifeste-se para mim como o Senhor se manifestou para o meu pai quando ele te conheceu. Manifeste-se para mim como o Senhor curou meu pai. Senhor Jesus, fale comigo como o Senhor fala com a minha mãe. Senhor Jesus, fale comigo como o Senhor tem falado com a minha mãe. Eu também quero ouvir. Nós temos que começar a gerar esse desejo. Você pode concordar com isso? Nós podemos ligar isso aqui na terra, que eu creio que vai ser ligado no céu. Então nós vamos orar com muita ousadia, porque tudo isso que foi falado aqui, mesmo que de maneira aleatória e vaga, nós vamos levar isso muito a sério diante do Senhor. Deus está dizendo para essa igreja: vocês estão de acordo comigo? Você se lembra o dia que você me recebeu? Você se lembra o dia que você se entregou para mim? Nós ainda estamos de acordo? O Senhor está perguntando isso a essa igreja: você ainda está de acordo comigo? Eu ainda sou suficiente para você? Eu ainda sou importante nas suas decisões? Feche os seus olhos de verdade. Oh, doce Espírito, comece a levar seus filhos a esse lugar de entrega e decisão. Leve seus filhos agora a este lugar, ó Pai querido, de rendição. Leve os seus filhos agora a este lugar, Pai, de encontro genuíno com eles mesmos, com a cultura que tem dentro da cabeça deles, que tem impedido, ó Pai querido, a palavra de se manifestar. Coisas que aconteceram que têm impedido a palavra, Senhor, de ser manifesta. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos aqui, Senhor, invalidar a Sua palavra através das nossas experiências, através daquilo que achamos. Muito pelo contrário. Leve-nos a uma fé genuína, a uma fé sadia, madura, que não depende dos sentidos, ou seja, uma fé que não depende daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, uma fé que confia piamente na palavra. Levante sua voz e comece a orar. Diga ao Senhor que você concorda com Ele em tudo. Diga ao Senhor que você concorda com Ele sobre você. Diga ao Senhor que você concorda com Ele a respeito da igreja. Diga ao Senhor que você concorda.